negócios, aqui da tua rádio, todos os sábados de manhã, entre 8h30 e 10 horas, um convidado, uma convidada especial para falar sobre liderança, gestão, negócios, tendências, cenários, cases interessantes e você, nosso convidado, nossa convidada especial, para participar também e interagir. Já estamos disponíveis aí pelo rádio, claro, somos rádio 560M, 79.9 no FM, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br. Também estamos disponíveis e na Alexa, para quem tem aí o aplicativo, é só dizer, Alexa, toca a tua Rádio São Francisco, ela busca aí o melhor meio de entrega para você e te entrega esse conteúdo também ao vivo no seu dispositivo, seja lá qual você esteja usando. Também estamos disponíveis com o aplicativo para você baixar no seu celular e nos levar na palma da mão. Vai lá na sua lojinha, na Play Store, @Rede Tua Rádio, pronto, vamos juntos também. Além disso tudo, quero fazer um convite especial para você que está aí disponível para nos acessar a partir de agora com imagens aqui do estúdio, direto pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, através aí da live que nós estamos transmitindo aqui do estúdio. E esse programa está sendo gravado em seguidinha, a gente também coloca ele disponível assim que termina lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Olha, nós estamos também aqui, obviamente, ao vivo, em nome de Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, é o Sicoob Vale do Vinho, faça parte. E também para a CDL Caxias, concorra a mais de R$200 mil na promoção de prêmios da CDL Caxias. Já vou trazer minha convidada especial. Aliás, nós estamos aqui numa série, né, de convidadas femininas, né, de mulheres protagonistas da cena, muito interessante aqui a gente conversar com elas, né, mostrando que elas não vieram para brinquedo, não. Hoje a nossa protagonista é a Daniela Grolli. A Daniela é psicóloga de formação, tem uma linha de atuação experiente com a questão da psicologia corporativa, né? E hoje também ela é CEO de uma empresa que trabalha justamente com essa, digamos assim, mentoria, né, para a formação de liderança, para a formação de pessoas preparadas para a gestão de negócios num tempo tão desafiador. Daniela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada aí, Beverly, por estar dando esse espaço para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto que está tão em demanda, né, em pauta. Aliás, há algum tempo já, né, Isso, Daniela? exatamente. Se a gente tem um apagão de mão de obra, eu imagino que o apagão de liderança seja ainda mais potencializado. Perfeito. E na verdade, é inversamente proporcional, né? Porque a gente precisa, para reter essas pessoas, então a gente tem poucas pessoas, e aquelas que existem, né? A gente precisa usar essa liderança para reter essa quantidade de pessoas menor que tem no mercado. Eu vou começar 2 passinhos atrás, Daniela. Primeiro, te perguntando quem é a Daniela, pela própria Daniela, porque para a gente entender o que tu fazes hoje, tem uma linha do tempo que é a tua linha do tempo, Perfeito. que te qualificou para chegar neste lugar. Show. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória. Show. Beverly, que nem tu disseste, né, eu sou psicóloga de formação e eu entrei na faculdade em 2006, 2007, não lembro exatamente. E na época eu queria ir para a área clínica, né, naquela época não se falava muito em organizacional. Só que para te ser psicóloga, para te atuar na área de alguma maneira, antes de se formar, uma das áreas que tinha naquele momento, ela era a área organizacional. Então eu entrei no recrutamento e seleção, né, naquela época a gente pegava os currículos, tinha os arquivos, né, dos currículos, e hoje não, hoje é tudo digital, né, então a gente fazia as triagens tudo com a mão, né, e eu comecei a atuar nessa área de recrutamento e seleção, e eu me destaquei, assim, eu me interessei, porque a psicóloga da área organizacional, ela é diferente da psicóloga clínica, né, o perfil da psicóloga organizacional tem que ser da clínica, a clínica, né, a psicóloga clínica, ela vai muito no tempo do paciente. E a psicóloga organizacional, não, ela tem que entregar um resultado em tanto tempo, num prazo determinado, porque a empresa, ela vive de resultado. E aí eu fui me identificando com a área, é uma área dinâmica, eu fui me profissionalizando. A Clarice Lispector falava, né, que o sucesso, ele é uma escolha, é a sorte com escolhas bem feitas, né? Então eu fiz escolhas, mas eu também tive muita sorte, as pessoas que me passaram por mim me ajudaram e tudo mais. E aí fui para a área organizacional, me desenvolvi, fiz a formação em coaching para desenvolver. A gente não aprende, né, na faculdade a desenvolver
Hoje já, mas na minha época, na psicologia não se falava sobre competência para o mercado de trabalho, né? Que foi uma área né, que foi o coaching que se apropriou. Aí eu estudei, mas a minha virada de chave, assim, Beverly, te dizendo, da minha carreira e que hoje foi fundamental, foi o meu mestrado em cultura organizacional e indústria 4.0. Então, quando eu entrei no mestrado, eu entendi que... porque hoje se fala muito em cultura, né? E naquela época, sei lá, vamos lá, 8 anos atrás, ninguém... Por mais que existisse cultura 8 anos atrás, ou enfim, há 20 anos atrás, não era tão indispensável como ela é hoje, por conta da retenção e pela quantidade de pessoas, né, menores, né, pela pouca quantidade de pessoas que tem no mercado e, enfim, o mundo mudou, né? Então, eu estudei, né, a indústria 4.0 e a cultura organizacional. Então, foi um marco, assim, para mim, porque foi bem junto com a pandemia, né? Então, já faz 6 anos. Como passa, né? Nossa. E já faz 6 anos. Parece que foi um momento paralelo, né? Então, faz 6 anos que eu estudei, assim, e que virou a chave. Então, eu comecei a pandemia, ela afunilou, né? Ela acelerou muito mais. A tecnologia, ela já acelerou, já vinha acelerando, né? O processo da revolução industrial que tá existindo. E com a pandemia, isso aí afunilou muito mais, né? Acelerou muito mais. Então, o significado do trabalho mudou. Na vida do colaborador, as escolhas, o acesso à informação, né? Isso tudo dificulta, não é dificulta, deixa o trabalho do líder mais complexo, né? Então, o Na acesso... verdade, a vida ficou mais complexa, né? Perfeito, exato, isso aí. Então, te dando um respaldo, assim, da minha carreira, foi isso. E aí, hoje, né, a minha principal atuação, ela é essa. Então, a DG, né, Recursos Humanos, ela tem essas 3 frentes, que é a educação corporativa desses líderes, a governança corporativa, que ela é em cima, que às vezes a gente vai desenvolver o líder, mas aí tu vai ver o negócio, o problema, ele é mais embaixo, quer dizer, ele é mais em cima, né? E aí, é a gestão de pessoas, no caso da direção, e a gente também faz atuação de recrutamento e seleção, que é selecionar essas pessoas que vão trabalhar com esses líderes. Então, a gente trabalha nessas 3 escalas, assim. Dani, deixa eu te perguntar, assim, sobre a tua visão sistêmica, sobre esse modelo que você falou, né? Teve uma transformação da própria vida, ela ficou mais complexa. Tudo bem, isso até a gente já entendeu enquanto sociedade, né? Que tá Tá. tudo mais complexo, tudo um pouco mais profundo, porém a gente tá um pouco mais raso, então parece que essa conta não tá fechando, né? Isso. E isso a gente já meio que entendeu. Porém, quando você fala assim, entrei neste universo, né? Pensando em trabalhar mais com a questão clínica, mas aí percebi que tinha um gap de mercado bem importante Isso. e fui para lá. Ok, entre você ir para lá, né? Eu pensei, eu vou para cá, mas depois eu mudei o rumo. Muitas coisas também aconteceram nas formas das empresas agirem. Por exemplo, o modelo industrial normalmente tinha pessoas profissionais dentro das empresas para áreas bem específicas. Então, para o RH se contratavam as pessoas do RH com várias formações, né? Isso. Inclusive com a psicologia que era, digamos assim, uma das pontas, estava sob o guarda-chuva ali, né, Isso. do RH. Depois teve um outro momento mais recente que algumas empresas entenderam que elas precisavam focar no que elas faziam. Então, alguns setores que podiam ou ser terceirizados ou se criar uma empresa focada naquilo, que atendesse mais empresas do que só a delas, porque acaba ficando inchando, né? Uhum. Logística, distribuição, RH começou a ser terceirizado, ou seja, surgiram as empresas especializadas. Isso. Elas saíram de dentro de uma organização e elas se tornaram empresas especializadas, prestando serviço para mais empresas. Só que daí o leque aumenta. Um trabalha com A, produto, outro Isso. trabalha com serviço, outro trabalha com comércio, outro trabalha com não sei o que lá. E aí você tem que atender públicos diferentes. Exato. Como é que foi essa realidade? Guria, então, olha só, no meu entendimento, assim, né, na minha percepção, isso foi um movimento de mercado, né, foi necessário, porque o que acontece também, o que eu acredito, não sei se eu entendi de fato a tua pergunta, assim, mas, né, vou te fazer uma colocação, é que nem também, acho que as empresas também entenderam, a nível até de negócio mesmo, assim, o que vale a pena para o negócio, eu ter um amplo leque de alternativas, né, não sei, de novo, não sei se é exatamente essa a tua pergunta, um amplo leque de alternativas, porque o que acontece, né, Beverly, no momento que eu tenho
tem um amplo leque de alternativas, eu preciso ter um amplo leque de pessoas e gerenciar esse amplo leque de pessoas. E é mais complexo, né? Gerenciar diferentes tipos de pessoas, né? Claro, aí agora a gente vai para uma outra questão, assim, né? Hoje, por que a questão da liderança também ela é complexa hoje? Porque a gente tá com 2026, a gente tá com 5 gerações no mercado, né? Então, eu tenho que entregar um resultado para o meu cliente ou para minha empresa, né? Para a corporação que eu tô. E a maneira com a qual eu faço a coleta dessa informação depende de 5 pessoas e cada uma delas eu falo de um jeito diferente. Eu não posso falar igual porque eles não entendem de maneira. Eu não tô dizendo que eles são, né, alienígenas, não é isso. Mas um vai entender de maneira prática, o outro objetiva, o outro vai ser mais afetivo. Então, a maneira com qual eu conduzo a informação, ela é diferente. Então, eu acho que a nível de negócio, respondendo a pergunta, assim, eu acredito que as empresas também começaram a viabilizar o negócio. É muito mais simples e tu despende mais energia em negócios específicos, em algum momento. E eu acho que eu acredito que foi uma leitura das empresas em relação ao próprio negócio, assim. O foco, sabe? Quando tu despende foco em ter que fazer... É aquele negócio, vamos lá, né? Tu tá com um problema no teu casamento. Tu tem uma psicóloga que ela é especialista em casamento. E aí tu tem uma psicóloga que ela atende casal, ela atende criança, ela atende... Qual que tu acha que vai resolver melhor teu problema? Por mais que tu pague mais caro aquela que é do casamento, tu vai ir nela porque tu quer solucionar a tua problemática, né? Então, eu entendo que as empresas também olharam para isso, assim, eu acho que a questão a falta da mão de obra, ela interferiu absurdamente na tomada de decisão das pessoas. Por exemplo, hoje tem gente que ou trabalha sozinho, né? Trabalha sozinho porque passou por um período ali, tu contrata um, contrata dois, ninguém fica. E é assim. Não vai voltar a ser como era, né? A inconstância e a instabilidade, ela passa a ser um novo normal. E quando a gente conversou ali, tu trouxe tu fez uma colocação onde a nível de sociedade, que as pessoas já mudaram, que isso as pessoas... Guri, eu acho que às vezes as pessoas ainda não... Algumas das empresas que eu acompanho, algumas ainda não tomaram consciência de que isso mudou. Porque eu ainda encaminho o currículo e eu ainda escuto, não ficou 5 anos. As pessoas não vão mais ficar 5 anos, né? Então, eu acho que existe essa tomada de consciência, mas ainda falta muito, assim, sabe? Na minha Sim. percepção. Eu acho até que eu vou refazer o cenário. Eu reconheço que ficou um pouco confuso, Dani, porque são cenários que estão mudando. É o cenário que está mudando, né? Sim. E a gente percebe que nessa mudança de cenários, algumas coisas vão e outras voltam, porque a gente está aprendendo ainda. A gente não tem alguém que já fez o caminho, ó, 100%. Uma verdade absoluta. Isso, 100% Tá, certo. Não. entendi. Então a gente está ainda nisso que você fala, né? Isso. Tá claro, mas ainda tem empresas que não entenderam. Sim, e talvez porque a gente não saiba qual seja a prática correta. A gente já entendeu um conceito, mas praticar ainda é uma distância, né? Isso. É uma distância. Então, voltando, eu vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer. Tem grandes empresas, vou pegar um caso aqui, por exemplo, de uma Marco Polo da vida. Tá. Né? Uma Marco Polo da vida teve um momento em que, para poder desinchar a contratação, ela terceirizou. Ela bota lá para uma empresa, como você disse, focada em contratação, né? Enquanto em outro momento, esta empresa estaria ali dentro, com todos aqueles profissionais Terceirizado, ali dentro, entendi, né? sim. Fazendo. Então, eles terceirizaram. Por quê? Porque agora eu não vou mais me ocupar da contratação. A contratação fica lá para um terceiro. Isso. Aí, esse terceiro que montou uma empresa com suas pontas todas ali para poder fazer esse serviço e entregar para aquela empresa a melhor contratação, focada nisso, ela também precisou lidar com outros públicos, porque ela não podia trabalhar só para uma empresa. Ela tinha que trabalhar para mais empresas, porque ela mesma, o setor se tornou uma empresa. Perfeito. O setor se tornou uma empresa. Então, esse setor que se tornou uma empresa, ele prestava múltiplos atendimentos, o que gera uma demanda diferente. Você antes saiu dali, você contratava pessoas especificamente para aquela empresa, para aquele produto, para aquela atuação, e aí você se tornou uma empresa, você precisa olhar para um mercado, teu portfólio aumenta. Então, tem os dois lados, né? Tem o lado de que você, enquanto RH, precisou ter uma empresa que lida com múltiplos públicos, que não era só o que estava ali. E tu sabe que tu me lembrou de uma coisa, agora eu entendi, tu me lembrou também de uma situação, hoje os mercados, eles também têm terceiros no caixa. Então, existem empresas hoje
Que justamente por quê? Porque o caixa no mercado era onde tinha mais, tem, né, geralmente mais rotatividade, onde elas não ficavam. Então, assim, hoje, sei lá, tem um determinado mercado, ele vai lá e, sei lá, eu quero 5 pessoas. Se o caixa contratado dessa empresa terceira não for trabalhar, não é um problema do mercado. É um problema dessa empresa terceira. Então, hoje também Que é uma vai ter que é reserva de Vai profissionais. ter, são volantes, né? Então, olha que engraçado. De novo, a tecnologia, eu sempre falo assim que a tecnologia, ela veio para ficar a ponto, né? Às vezes a gente fica resistindo, se debatendo, mas na minha época era assim, agora não é mais, né? E a tecnologia, ela veio para ajudar muito, mas ela impactou nessas mudanças, né? Ela trouxe essas mudanças. O que, na minha percepção também, né, Beverly, para mim se criam novas tendências de mercado, se criam oceanos azuis, né, para as pessoas que querem empreender, às vezes, ou que querem criar soluções para as empresas. Então, por exemplo, ali nesse mercado, então tu traz esse caixa, essa pessoa não trabalha sempre no mesmo lugar, ela tem contato com mercados diferentes, com atividades diferentes, com coordenadores diferentes, fica mais dinâmico, fica mais, ainda mais às vezes a pessoa que não se identifica a trabalhar apenas num lugar, ou apenas numa rotina, ou apenas. Então, eu também acredito que isso, de alguma maneira, modificou o mercado, porque também acaba tendo alternativas para outras pessoas também. Eu acho que acho que é nesse sentido do mercado também, É né? nesse sentido, Tá, legal. porque assim, eu imagino que você teve que fazer essa experiência, né? Experiência de olhar para mão de obra, que seja uma mão de obra que serve para essa empresa, para outra empresa, que são de segmentos diferentes, Com não certeza. só. Então, teve que nascer ali um expertise, né? Muito. Então, é nesse sentido que eu queria assim, teu Entendi. olhar. Mas, ô, Beverly, deixa eu falar uma outra coisa que é importante. Além disso, porque assim, quem trabalha, no caso, né, a gente ali na DG, a gente trabalha com consultoria voltada para diferentes empresas. Entender a cultura, o perfil das empresas de maneiras diferentes sempre foi normal da consultoria. Oferecer opções de currículos para aquela empresa. Então, a gente entende como é que é, né, a Rádio São Francisco, a gente vem aqui, entende como é que funciona, e aí, beleza. Daí com a Beverly vai dar esse tipo de perfil. Não vai ser o mesmo perfil que vai trabalhar com o radialista ali do outro, né, da outra sala. A gente vai entendendo isso, mas isso sempre foi um padrão. Isso sempre foi comum e sempre pertenceu, né, a quem trabalha com consultoria na área de recursos humanos ter que se adaptar. Diferente de uma RH que trabalha numa empresa só. Entende? Só que quem trabalha numa empresa só também vai ter diferentes setores, diferentes líderes, e muda o perfil. O que hoje a gente sentiu enquanto consultoria de diferente? A DG hoje ela atua com uma atuação, a atuação da DG ela é mais consultiva. Por quê? Porque para nós hoje é bem difícil fechar a vaga. Uma vez era super fácil, mas não é só por causa da falta do candidato. Eu preciso educar esse RH e esse líder que as pessoas não ficam mais 5 anos, que os candidatos que eu tenho no mercado, eu quero uma pessoa A, B e C e eu quero pagar 2.500. O mercado está pagando 5.000. Tu consegue chegar nisso? Não consigo. Tá, se tu não consegue chegar, como é que a gente pode flexibilizar o requisito A, B ou C? Não, eu não consigo. Então, esse manuseio, essa tratativa e dá muito trabalho. Entendi. A personalização que ficou mais difícil. Exatamente. Isso mudou. Porque eu sempre atendi diferentes empresas. Então, Entendi. para mim, não é... Para a empresa, eu acho que mudou para a empresa. Para a empresa mudou esse formato que tu sinalizou. Mas para mim, eu sempre tive que... É que tu já nasceu, né, como consultora, entendi. Exatamente. Isso. Nessa perspectiva, Daniela, obviamente que já ficou claro que você não viveu essa experiência, né, de migrar de dentro de uma empresa para depois se tornar uma consultora, porque você já nasceu no mercado como consultora, já pegou um Mas outro momento, né? eu já trabalhei dentro de empresa terceirizada com recrutamento e seleção, assim, né? Mas aí que tá a outra lógica, né? A lógica que a gente percebeu também enquanto sociedade, que algumas empresas fizeram esse movimento e depois elas deram um passo atrás. Tem várias empresas Entendi. que puxaram de volta
estes setores para dentro da empresa, voltaram a ter um RH próprio, Entendi. voltar então foi um movimento que Com terceirizou, depois voltou, outras voltaram a terceirizar, outras não. Quer dizer, o que eu quero sinalizar com isso é que o mercado de contratação e o mercado de seleção e recrutamento de pessoas, clima de empresa, agora com a aplicação da NR1 e tudo mais, as empresas elas começaram a perceber que talvez o movimento que foi de expansão, que foi para fora, talvez tenha que voltar para dentro. Como você é consultora especificamente, como é que você olha esses movimentos? Porque o movimento está ali, nós não temos gerência sobre ele, né? Ele está Aham. acontecendo. Como você olha para esse movimento? Eu sinto que, né, considerando isso que tu, né, que tu tá trazendo, assim, é óbvio que a gente tem, a nível de consultoria, assim, o que que eu percebi também, os formatos, até queria, os formatos que a gente, eu não sei se também se tu concorda com isso, eu acho que isso também aconteceu bastante ali naqueles 2019, 2020, isso, né, acabou justamente por conta da pandemia. O próprio formato híbrido, né, o formato home office, ele também era uma alternativa, ele deixou, e agora as empresas elas estão fazendo um movimento contrário, né? Então, assim, o que que eu percebo é até teve uma empresa, não lembro, a gente estava falando da Marco Polo, né? Eu lembro que em 2018, acho que era a Randon foi a primeira empresa em Caxias a fazer o uso da inteligência artificial para, obviamente, para automatizar o processo seletivo. E na época eu pensei assim, eu disse, imagina, eles vão fechar 300 vagas, né, de soldador, porque na época a gente trabalhava as 300 vagas, a gente trabalhava nós, a consultoria, né? E eles puxaram para dentro, né? O líder, e acho que entra também muito com o assunto, né, que a gente tá falando hoje, que é emancipar esse líder, que é profissionalizar ele, porque o RH ele passa a ter uma atuação diferente dentro do negócio. E aí, na época, eu pensei assim: imagina que eles vão conseguir fechar as 300 vagas, porque isso acaba fazendo com que toda essa sociedade que a gente falou, ela tem que mudar, porque o soldador, antes a consultoria fazia o quê? O soldador, ele vinha para mim, eu cadastrava, eu entrevistava, eu encaminhava. Hoje o soldador faz o quê? Ele tem que cadastrar, ele vai gravar um vídeo de uma entrevista onde depois a Randon vai ver. Então, foi disruptivo. E na época eu pensei, imagina, vão levar muito tempo. Não. E aí obrigou, por óbvio, né, que era um projeto que era grande, provavelmente foi caro e não tem, né, é só pra frente. E era tendência naquela época, só que daí eu tava em consultoria e pensei, imagina, né, se a gente faz esse trabalho aqui é difícil, e aí o próprio ser humano, ele é condicionado ai, não consegui, tem como tu fazer pra mim? Daí, claro, a gente tá interessado em fechar a vaga, a gente vai lá e faz, né? Só que a empresa não, a empresa, né, ela tem o processo dela e tu tem que se adaptar. Então, agora agora eu entendi o que tu quis dizer também, assim, fiquei pensando. Porque a gente passou por isso em 2018, 2019, que foi quando foi a compra daquele software ali, que mudou muito as agências, muitas consultorias, muitas fecharam, porque elas atendiam essas empresas maiores, né? E a gente acabou tendo que se adaptar e hoje, por exemplo, essa atuação da DG sendo consultiva, ela é uma alternativa de diferencial, por exemplo, né? Hoje tem muita consultoria que ela é só uma agência de empregos, ela te entrega o currículo. Mas isso obrigou, Beverly, que internamente, porque hoje o próprio, essas empresas que têm principalmente as maiores, tá? Essas que têm mais fluxo de contratação. Essas empresas maiores, elas têm mais vagas, por óbvio, e quem conduz o processo seletivo é o gestor. Então, é o gestor que abre a vaga, é o gestor que... Porque toda essa parte anterior de triagem, de divulgação, o próprio software faz, né? O próprio sistema faz. Mas, te respondendo, assim, eu acredito que isso fez com que as consultorias tivessem que se inovar, guria. Eu acho que as empresas tiveram que se inovar. A gente se inovou, né? A gente criou propostas diferentes. Embora o nosso negócio hoje ele seja muito focado para empresas de pequeno e médio porte, quem teve que muito se adaptar foram essas empresas maiores, né? Essas consultorias que atendem essas empresas maiores, né? E que, por mais
mais que essas empresas maiores tenham esses softwares e as empresas menores não, porque a empresa menor não vai investir num software para ter, né, recrutamento e seleção. Mas mudou, né? Mudou porque o líder antes ele não fazia, vinha pronto, né, o currículo pelo RH. Ó, entrevistei, tem essa conduta, tarará, tarará, tarará. Hoje não, hoje ele tem que saber o que ele quer. Impactou na tua forma de ver? Eu já entendi que para consultoria vocês buscaram novos públicos. Pronto, né? Ponto. Vão trabalhar com outro mercado, outro perfil de empresa. Tudo bem, tem mercado para todo mundo. Mas na forma de ver a qualificação dessa mão de obra, porque assim, a gente Com continua, certeza. independente se é online, se é com inteligência artificial, se é ainda com uma agência, se é humano, a gente ainda está vivendo sob um apagão de mão de obra. Não melhorou, continua lá. Qualificou, pelo menos? Qualificou o quê? As novas formas, as novas ferramentas ajudaram a resolver um problema de qualificação de mão de obra? Não, A aquisição de mão de obra? Beverly, vou te responder. Não, na minha percepção, não. Porque o que acontece, tá? Por que existe uma falta de mão de obra hoje? Ponto 1, as pessoas não têm mais filhos como elas tinham, então não tem mais pessoas como tinha antigamente. Ponto 2, as pessoas também hoje, né, principalmente essa geração que tá entrando, o nível, tu mesma falou ali, tu trouxe um termo, né, que a gente nunca esteve tão profundo e tão superficial, eu acho que eu gostei dessa frase. Então, existe uma interpretação superficial da informação e não seria diferente com o domínio técnico, né, então, hoje, a complexidade de entrar numa faculdade, ela é totalmente diferente. Quando eu fiz a faculdade, eu tinha 2, 3, 4, 5 chamadas para te passar no vestibular. Hoje não tem mais isso, não tem essa dificuldade de ter acesso à informação. O que isso resulta? Em profissional que às vezes não está qualificado, né? Ponto 3, assim, eu não acredito que hoje tenha... eu não acredito que esse processo ele tenha melhorado a seleção de pessoas, assim, eu não acredito que mudou. Eu acho que ele agilizou. Mesmo exigindo mais das pessoas, que você mesmo disse, né, Daniela, que vou usar o mesmo exemplo, que o soldador precisou se puxar, a palavra é essa, né? Sim, Se puxa, não tem ninguém para fazer, eu quero entrar nessa empresa, eu tenho que me adaptar ao processo deles, né? Então eu sim. vou lá buscar instrumentalização para fazer um vídeo, etc. Ou seja, pelo menos algumas habilidades E- as pessoas tiveram que Sim, desenvolver, né? sim, algumas habilidades, por exemplo, tá? Algumas, fato. Algumas, Aham. mas, por exemplo, o soldador, ele Não faz teve. dele um soldador melhor. Isso, Entendi, entendi. exato. Então, assim, as pessoas, por exemplo, tá? Inclusive, Beverly, eu senti um movimento não contrário, mas, por exemplo, assim, o soldador hoje, Mig-Mag, não existe, ou TIG, né? Que o TIG ele é mais específico, né? Então, hoje não tem mais soldador TIG. Tanto. Então, hoje, ele se sente muito mais valorizado. Então, é a empresa que precisa mais dele do que o contrário, tu entendeu? Então, o esforço hoje, às vezes, na minha percepção, ele é o contrário. A empresa precisa daquele soldador, então a empresa vai buscar, a empresa vai cadastrar, entende? Vai a cata, entendi. Vai a cata. Uhum. Hoje, Beverly, o processo seletivo, essa falta de mão de obra, ela. Por isso que eu digo assim, a gente, enquanto empresa, né, essa falta de mão de obra fez com que. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque fez com que a hierarquia fosse. Ela meio que foi colocada ela é questionada muitas vezes. Porque o que acontece? Se eu sou gestora de um soldador TIG e eu dependo dele para o meu processo andar, se ele se atrasa, se ele falta, eu não eu me sinto acuada de ficar pontuando o tempo todo, porque se eu perder ele, onde é que eu vou achar outro? Entendi. São 9 horas e 2 minutinhos. É interessante isso, eu até te estimulei bastante a pensar sobre isso, porque a gente percebe, que saiu agora recentemente, essa semana, uma pesquisa feita pela Nube. A Nube é uma empresa de São Paulo que só contrata estagiários. Ela faz contratação de estagiários e, para isso, ela normalmente também subsidia o mercado com informações para o mercado entender quem são esses estagiários, onde eles estão, o que eles querem, o que pensam, o que querem da vida, né? E a pesquisa que eles fizeram agora em dezembro mostrou
mostrou que 42% de um universo de quase 2.000 entrevistados, que é um universo importante, né, Muito. num período curto, ali, entre final de dezembro e início de janeiro, eles conseguiram chegar à conclusão de que 42% desses entrevistados, ou seja, estão entrando no mercado de trabalho, estão em formação acadêmica para o mercado de trabalho, a maior ansiedade deles é o feedback no processo de seleção, que praticamente todo das grandes empresas é automatizado, isso que você falou, né? Então a Uhum. própria pessoa se faz algumas etapas, só que não fica claro quantas etapas são, se você tá indo bem ou não. Então 42% de todo o universo dos estagiários que eles pesquisaram lá mostrou que eles se sentem ansiosos, inseguros, porque eles não sabem em que parte estão do processo, se foram bem ou foram mal, quais foram os gaps que não levaram eles para a etapa final, e eles ficam perdidos. Isso aí. Então dá uma certa ansiedade, E, né? e com certeza, assim, quem tá. Além disso, assim, né, Beverly, tu me perguntou também antes se isso ajudou, né, na qualificação da mão de obra. Tem gente, por exemplo, que eu acompanhei, né, amigas minhas que estavam participando de processos seletivos nessas empresas maiores e tinha que cadastrar, porque assim, eu não sei se tu já viu algum sistema, mas guria, é um absurdo de informações que tu tem que cadastrar e tem várias etapas. Então, tu tem que gravar vídeo, tu tem que fazer uma prova, tu tem que. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, né? Desiste, né? Tem Desiste. várias pessoas que o universo agora de contratação, o comum é esse, né? As pessoas nos falam. Eu passei, nunca passo a terceira fase, nunca passo a Uhum. segunda fase, mas também não sabem os O porquês. que motivou, E né? talvez nisso se percam algumas mãos de obra bem importantes. O que eu quero dizer com isso, só para fechar um raciocínio, é que parecia inicialmente, Daniela, e era essa a questão que a gente estava aqui conversando, que ao fazer com que algumas pessoas no processo de contratação precisassem ter, no mínimo, de qualificação digital, porque ao qualificar-se digital, você precisa ter alguns soft skills. É Uhum. necessário, pede alguns soft skills, né, algumas dinâmicas, que teria uma certa seleção, pré-seleção no próprio formato. Mas pelo que ficou claro, não Não necessariamente, né? Entendi. necessariamente, Beverly, até só para complementar, assim, não necessariamente, porque o soldador que tem 50 anos, ele nunca mexeu num celular, ele vai pedir pro filho cadastrar. Aí, de novo, a gente automatiza o processo, a gente melhora algumas etapas, mas a gente piora outras, né? Entendi. Como toda mudança. Então, a pessoa vai responder um questionário. Quem é que tá respondendo um questionário? Outro exemplo que eu vou te dar. Eu tenho uma outra amiga minha, um gestor de determinada empresa, não era nem na plataforma, ela já tinha feito entrevista com o gestor e tudo mais. Ele pediu, faz um relatório assim, assim, assado. Dela disse, Dani, eu fiz todo o relatório, fiz isso, isso, isso. Mas assim, ela fez. Mas quem garante que o candidato do lado dela não faria no chat GPT, por exemplo? Entendi. Né? Ok, já esmiuçamos bem esse território aqui, né? Foi o primeiro bloco, entendemos um pouco também da jornada da Daniela, como ela se constitui. A gente vai fazer um intervalo, Daniela, bem rapidinho. Só quero mencionar que a Vera Martinato, que é uma empreendedora aqui em Caxias da Ótica Martinato, né? Ela gosta muito desse programa porque ela se inspira, percebe movimentos. Também tem vários líderes que acompanham e ela já reagiu dizendo: olha, mais um dia que estou aprendendo aqui com os entrevistados, né? Com as culturas, com formas de aprender, jeitos diferentes de olhar o mundo, tá te cumprimentando aqui, Vera Querida, Martinato. obrigada. Eu vou agora fazer um intervalo bem rapidinho, na sequência a gente já tá de volta.
9h08, de volta. Este é o programa Vitrine de Negócios especial deste sábado, último dia do mês de janeiro, né, gente? Amanhã já é fevereiro, então bom fechamento de mês para você, um bom reabastecimento de energias no final de semana. Essa é a proposta. Para quem está acompanhando a gente também pela live, percebeu que a gente está usando duas telas aqui, né? A tela do Vitrine de Negócios, com a temática do dia, que a temática é a psicologia organizacional, consultoria focada em temas como liderança, como gestão de negócios, esses movimentos todos que estão acontecendo que as empresas precisam. Então, a gente usou aqui a temática do dia que tem a ver com isso e sinergia com a nossa convidada, que é a Daniela Grolli. Ela é psicóloga organizacional, né, com foco nas organizações, e ela também é CEO de uma empresa DG, né, que trabalha com Isso. consultoria. E a gente está aqui, a partir da experiência dela, olhando para essa questão da mão de obra, o apagão de mão de obra, a formação de novos líderes e tudo mais. Primeiro bloco foi mais assim para a gente entender a trajetória, como a trajetória da Daniela combina com os movimentos que estão acontecendo também no mundo dos negócios, a contratação, a mão de obra, enfim, as novidades. Dani, deixa eu agora mudar um pouquinho o foco, né? Obviamente, eu sei que tu se debruça muito sobre essa questão da liderança, porque contratar a mão de obra para todas as áreas é importante, mas depende muito do líder, até porque muitas vezes é o líder quem tem que definir quem depois eu vou contratar para formar meu time, né? Quem eu preciso para formar uma equipe. Pergunta dos milhões, né? Como se faz uma equipe de sucesso? É pergunta que se faz desde sempre, só que com muitos elementos novos. E entre esses elementos novos tem um jeito de ser líder que chegou no esgotamento, mas chegou no esgotamento sem alternativa de troca. Vou explicar melhor. Líder tóxico, o líder que pratica etarismo, o líder que não sabe fechar equipes que sejam equipes digitais. Não estou dizendo que necessariamente com o trabalho digital, mas com o pensamento digital, porque é isso que está aí Uhum. no mercado. Então, como é que se faz primeiro, não só necessariamente para ter um novo líder, mas para este líder que se fundamentou neste ambiente que era tóxico, né, que Uhum. era que tinha uma série de coisas envolvendo a questão do etarismo, gordofobia, diversidade de gênero. Meu Deus, é um mundo novo, né? Muito. Como é que tu faz para esse líder que tem alguns valores bem bons, mas que ele deixe isso para trás, Uhum. essa bagagem para trás? Na verdade, Beverly, qual que é o maior desafio das empresas, assim, principalmente aqui em Caxias e de maneira geral, assim, geralmente o líder ele é técnico, né? Ele vem para essa empresa, ele tá há muito tempo nessa empresa e ele foi promovido porque ele foi um bom operador de máquina, ou ele foi um bom analista financeiro e ele passa, né, a ser promovido por conta desse domínio técnico. A gente falou anteriormente ali, né, no bloco anterior, que o líder hoje, primeiro que a gente tem uma série de pessoas que não têm esse interesse em ocupar essa cadeira, né, que nem se tinha uma vez justamente por essa complexidade dessa liderança. E eu também vejo bastante gente assim, agora me lembrei que eu ia falar ali do bloco anterior. Uma vez quem decidia, e tu falou assim que na maioria das vezes é o líder que tem que decidir. Hoje, no meu entendimento, 100% dos casos tem que decidir, quem tem que decidir a contratação é o líder. O RH ele facilita isso, mas as pessoas elas pedem, quando elas vão pedir demissão, elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder, né? Porque é ele que dissemina e ele representa esse negócio. Então, se ele é bom, ele vai representar isso muito bem. Se ele é ruim, se ele é gordofóbico, se ele é tóxico, se ele é autocrata, ele perpetua isso dentro do negócio, né? Então, quando eu falo em cultura, é sobre isso também. Então, a gente vem de uma linha, muitas vezes, daquele líder, daquele colaborador, que ele foi um colaborador, muitas vezes que teve um líder autocrata, né? Então, gerenciava através do medo, de comando e controle, não dava liberdade. E aí ele é promovido, né? E aí ele não quer ser igual àquele líder que ele tinha. Daí ele passa a ser permissivo. E aí a gente tem um problema, porque o autocrata, o permissivo, ele é tão perigoso quanto o autocrata, quanto o tóxico, quanto o gordofóbico, né? O que faz a discriminação. Porque às vezes a gente acha que o permissivo não é o amiguinho, né?
né, ele acaba sendo meio que par desses colaboradores. E não adianta, né, gente? O líder, ele tem uma responsabilidade dentro do negócio. A principal dele é entregar resultado. Há 20 anos atrás era só isso. Hoje ainda, ele tem que entregar resultado, mas ele tem várias caixinhas. Então, ele tem que gerenciar o conflito, ele tem que administrar. A Beverly viu que na empresa ali vizinha, eles ganham cupcake no aniversário, e na empresa eles não ganham, né? A outra empresa tem transporte fretado, a dela não tem. Então, começa a ter um acesso à informação de maneira geral que né, problematiza a gestão. Então, tem uma série de coisas que uma vez era mais fácil e com o acesso à informação ele, né, acabou sendo um pouco mais desafiador. Mas hoje o líder, assim, ele, que nem eu trouxe anteriormente, assim, o líder hoje, por isso que as pessoas às vezes não querem ocupar esse espaço, porque é desafiador, não é complexo, né? Então, hoje o que o líder tem que, de maneira geral, assim, né? Tu me fez uma pergunta, qual que é o ideal de um líder? Ele tem que ser uma pessoa que se posiciona, ele não pode ser autocrata, né? Porque não cabe mais. Eu grito, não cabe mais. Né? E Até porque dá processo. Exato. Né? Dá processo. E a gente tem que a gente tem que dar motivos para as pessoas ficarem. Esse o líder, ele tem que fazer a pergunta assim: quais são os motivos que eu dou para eles ficarem? Eu dou motivo para essas pessoas virem trabalhar? Né? Então, eu acho que o líder, ele tem que se perguntar isso. Claro que, né, Beverly, uma coisa assim... É possível esse líder que era autocrata, que era tóxico, ele mudar? É possível mudar? A pergunta é essa. Cara, então, olha só. Eu acredito que sim, Beverly. Se ele... vai depender de quanto tempo ele é autocrata. Se ele é autocrata há 30 anos, é óbvio que vai ser mais difícil. Ele vai ter que querer... Porque a gente também tem que entender que esse líder autocrata, ele não tá certo, mas ele, em algum momento, alguém ensinou que isso era o correto. Eu também não... De novo, né, gente, ninguém tá fazendo apologia à autocracia aqui. Mas a gente também não é que a gente não pode julgar, mas a gente tem que entender por que ele funciona do jeito que ele funciona. Em algum momento e por algum motivo deu certo. Né? Agora, o que a gente tem que ter entendimento também é que existe uma leva de colocações do tipo assim, o ambiente ele tem que ser leve, o ambiente ele tem que ser feliz. Tem que, mas a felicidade não significa ausência de depressão, não significa ausência de comprometimento, de responsabilidade, porque às vezes eu quero um ambiente que seja leve de trabalhar, dá uma impressão romântica, né? De que tem dias que tu vai vir trabalhar e que tu tá cansada, que tu tá esgotada, mas tu tem que vir, porque tu se comprometeu com alguém aqui dentro que tu estaria aqui às 7:30 da manhã, né? Então... Aliás, Dani, deixa eu Pode aproveitar falar. nessa linha de raciocínio que tu trazes. Eu sei que a pergunta é um pouco difícil, né, de dizer, mas eu imagino que vocês se debrucem sobre isso. Qual foi o momento ou quais foram os elementos que fizeram normalizar a ideia de que ambiente de trabalho é um ambiente para você se divertir? É como se fosse uma... Ninguém vai trabalhar para se divertir, mas normalizamos que sim, eu tenho que gostar do meu colega, eu tenho que... Não é contratado para gostar de Beverly, ninguém. isso veio, nunca vou me esquecer, isso veio uma reportagem, isso veio com o Google, é óbvio, né, que veio dessas empresas de tecnologia. E eu lembro de uma época que estava muito em alta, foi antes da pandemia, né, foi 2018, 2019, eu lembro que eu estava fazendo consultoria numa empresa. E aí começou uma discussão para eles usarem bermuda no horário de trabalho. Bermuda para uma empresa que atua com tecnologia, que não recebe cliente, que não... Ok, né? Existem espaços aonde alguns benefícios vão ser inteligentes ou vão ser bons, e tem outros negócios que não são todos os benefícios que vão ser... não vão ser assertivos. Só que como é que tu faz esse cálculo quando tu é colaborador? Beleza, daqui a pouco depende da maturidade da pessoa que recebe essa informação, depende do entendimento da pessoa. Então, assim, eu lembro que eu estava numa empresa e eles reclamavam duas coisas. Uma que eles queriam bermuda, porque a empresa tal estava trabalhando com o de bermuda. E um outro ponto era o horário flexível.
Tinha começado a entrar meio que em pauta, assim, horário flexível, porque a Google tinha trazido os puff, daquele ambiente mais colaborativo, né? Não, de novo, eu acho que isso é importante se a gente souber administrar e dosar. Só que daí tu tem que pensar uma outra coisa. Eu fiz consultoria numa empresa, eu fiz um diagnóstico, e ela era uma empresa de tecnologia, que ela tinha horário flexível, né? O que é horário flexível? A pessoa entra a hora que quer, sai a hora que quer, considerando que está incutida nela a capacidade de se autogerenciar. Porque uma empresa ela é feita de resultado e uma pessoa ela é gerenciada, ela é avaliada baseada no valor que ela gera para aquele negócio. Então ela tem que, né? Ela tem que se pagar, vamos dizer assim, né? De maneira bem objetiva. E aí eu fiz o diagnóstico naquela empresa, as pessoas, elas entravam às 8h30, mas 5h18 tava todo mundo indo embora, tu entendeu? Então, só um pouquinho, horário flexível pra entrar. Pra sair, tá todo mundo indo embora no seu horário. E aí eles começaram a ter que aumentar a quantidade de colaboradores. Só que essa conta não fecha. Então, tu paga 220 horas, porque ela tem a CLT ainda, né? Então, a CLT, ela, né, tu tem uma quantidade de horas ali, que a pessoa tem que cumprir, mas tu deixa a caráter de que ela decida. Só que a gente tem também colaboradores que passaram a vida inteira trabalhando das 7h30 às 5h30, e agora eles têm que se autogerenciar. E quem é que ensina eles a se autogerenciarem? O líder vai ensinar? O líder sabe se autogerenciar? Eu mesma, Daniela, eu não consigo trabalhar em casa. E eu tenho consciência disso. Será que todo mundo tem? Entendi. 9h19, vou fazer aqui mais um intervalo, né, para quem quiser aproveitar, fazer, quem sabe, alguma pergunta, alguma ponderação sobre a questão do universo do trabalho, as mudanças, tem várias mudanças acontecendo, inclusive agora, né, tá aí em votação, tá tramitando no Brasil a possibilidade de que, por lei, né, empresas concedam o dia do aniversário do seu funcionário como uma data de folga, ou seja, tem coisas que vão para frente, outras nem tanto, a gente está vivendo um mar de novidades dentro de um cenário de apagão de mão de obra. São 9h20, intervalo, nós voltamos já.
ligando o rádio agora, hoje aqui no Vitrine de Negócios, eu, Beverly Rocha, e a nossa convidada especial, a Daniela Grolli. Ela é psicóloga organizacional, tem larga experiência no ramo e também é CEO da DG, que é uma empresa especializada em consultoria, né, para contratação. E hoje nós estamos falando aqui sobre mão de obra, liderança, mudanças de cenário no mercado de trabalho, que vem pela frente e tudo mais. Dani, voltando aqui aos nossos assuntos, que estão dinâmicos aqui, falamos sobre a questão do líder tóxico, o líder autocrata, né? Essas coisas que não combinam mais com o nosso tempo. Mas junto com o não combinar, tem um apagão também de liderança, assim como tem de mão de obra, tem de liderança. Então, como encontrar essas pessoas, como formar novos líderes ou líderes capazes de responder uma demanda tão complexa, né, nas empresas como é hoje. E aí perpassa certamente também por algumas outras questões que envolvem legislação, né? A gente estava falando do day off, né? A gente estava falando também sobre essa cultura que vem lá do Vale do Silício, que parece que toda empresa tem que ser uma startup, né? Tem uma cultura de startup, nem toda vai ter, nem toda vai funcionar, nem tudo que é bom para A vai ser bom para B, e Exatamente. etc. Mas esse é o cenário, né? A Isso gente aí. quer padronizar as coisas que para reter. Para reter quem? Uma juvenilização do mercado de trabalho. A gente sabe que esse foi um fenômeno também recente, né? Há uma preferência de contratação de mão de obra jovem, embora nem sempre disponível, mas há uma preferência. Por quê? Porque domina meios digitais, né? Tem outras necessidades que são marca do nosso tempo. Pronto. Dentro dessa juvenilização veio um novo fenômeno que é agora a contratação da mão de obra prateada, que eles chamam, né? Que é contratar para equilibrar pessoas mais velhas. Novo problema. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes o chefe, o líder vai ser o jovem, né? Que vai mandar, entre aspas, né? Naquela pessoa cabeça prateada, como a gente costuma dizer, né? E aí dá conflito. Conflito intergeracional, que é o que a gente chama. Eu sei que o Pondé esteve em Caxias do Sul por uma atividade do sindicato dos Simplas. 2 anos, eu acho que foi, e ele falou uma coisa que eu não me esqueci, que na opinião dele, de acordo com a experiência dele também, que é uma experiência acadêmica, ele não está lá no chão de fábrica, mas ele é chamado para ir para as fábricas falar sobre isso. E a experiência que trouxe a ele é que o jovem que é contratado como líder, ele é colocado no colo dele uma responsabilidade para a qual ele ainda não tem estruturalmente condições de assumir. Então ele finge que está sabendo, de acordo com o Pondé, finge. E os mais velhos fingem que aquele jovem sabe tudo porque ele entende dos meios digitais, então ele sabe tudo. Então há uma falta de comunicação franca e aberta para dizer, não, eu não sei tudo, então me ajuda, no caso do líder jovem, e aquele mais velho de entregar tudo no pacote do colo dele. Você sabe tudo, então faz sozinho. Me manda que eu vou fazer só o que eu tenho que fazer. Ou seja, conflito na certa, né? Conflito na certa. Então, resolver essas coisas, eu sei que é uma demanda da tua área, né? Sim. Olhar para isso de uma maneira mais franca e aberta também e devolver para as empresas possíveis soluções. Quero te perguntar, quais são possíveis soluções? Quando tu fala sobre isso, né, te ouvindo, assim, são movimentos que são velados, né, que eles existem e que são velados e que fazem parte do ossos do ofício, né? Quando uma pessoa. E depende, né, Beverly? Depende do ramo, depende da idade, dependendo da. Né? Eu acho que o Pondé ele foi totalmente feliz nessa colocação. Mas eu também faço essa leitura caso a caso também, assim, claro que a gente vai olhar, independente da empresa, né, as experiências tanto do líder quanto do colaborador. Mas uma coisa é fato, quando a gente olha para o gestor, ele tem que ter competências comportamentais que honram esse cargo, né? Independente da sua faixa etária. Independente da faixa etária, independente se é homem ou se é mulher, independente de qualquer coisa. O que faz uma pessoa ser gestor é o comportamento. Liderança é comportamento, não é um cargo. Tu é líder antes de ter a promoção. Às vezes as pessoas, vou pegar um processo de desenvolvimento. Dani, eu quero que tu me prepare para ser gestor. Seja antes de, né, a oportunidade ela chega para quem está pronto. Então, a liderança, ela não é um cargo, ela é uma competência.
Por isso que as pessoas muitos acabam se destacando. E não tem a ver com idade, com experiência. Claro que esse negócio que o Pondé trouxe, eu acho que isso deixa, de alguma maneira, acanha a pessoa, porque a gente é ensinado a respeitar os mais velhos, né? A gente é ensinado que os mais velhos dominam mais, que os mais velhos têm mais experiência. Eles têm, muitas vezes. Só que não significa que um soldador, vamos pro soldador de novo, né? Não significa que um soldador com 30 anos de experiência, ele é um bom gestor, ele é um bom soldador. Não é à toa que quando tem casos, né, tem empresas que eu já acompanhei que tem lá um baita de um vendedor, vou promover. Gente, avaliem antes de promover uma pessoa para cargo de gestão, porque às vezes você tem um baita de um vendedor lá, tu promove ele e tu perdeu 2 colaboradores, tu perdeu um baita de um vendedor e tu perdeu o líder que estava ali, né? Porque ele não vai necessariamente ser um bom líder, ele é um bom vendedor e as competências são diferentes. Um gestor, ele tem que ser primeiro, aquilo que eu trouxe antes, um gestor, e as pessoas têm que botar na cabeça isso, tá? Um gestor, tem várias competências que a gente negocia numa liderança, mas não se negocia entrega de resultado. Ponto. Como é que se faz isso? Tomando decisões, se posicionando, se comunicando. Não adianta nada fazer uma pós e não saber comunicar o que está aprendendo na pós. Né? Não adianta tu fazer um curso no Vale do Silício, lá sobre inteligência artificial, se tu não leva essa informação de maneira... se tu não comunica isso dentro da empresa, né? Se tu não sabe fazer uma apresentação. Então, eu acredito que assim, né? Respondendo a tua pergunta, ponto 1, a gente busca resultado através do ser humano. Né? E aí é complexo, porque eu tenho que me indispor, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que correr riscos, eu tenho que ter responsabilidades que ninguém mais tem, e além disso, eu tenho que lidar com toda essa complexidade que hoje é o ser humano. Então, assim, quando a gente fala, uma das coisas que eu pergunto sempre em entrevista, né, quando eu vou fazer uma entrevista com um gestor, né, quando é um gestor mais... O que pra ti é inegociável num gestor? Eu acho que a humanização. A humanização, ela é indispensável também. Mas o primordial é a entrega de resultado. Porque tu faz a entrega de resultado através do ser humano. A ferramenta da entrega do resultado, ela é o humano, né? E quem não entende de pessoas, hoje não vai ser um líder qualificado. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas funcionam de uma maneira diferente. Tem que entender que as pessoas têm significado, que nem eu trouxe anteriormente, o significado do trabalho na vida do ser humano é diferente. E tu vai ter que gerenciar, inclusive, os conflitos que vêm por conta dos benefícios que são vistos em outras empresas. Então, respondendo a tua pergunta, assim, como é que a gente soluciona? Acho que o líder, ele tem que entender isso, que ele precisa primeiro, ele precisa... A liderança, ela é uma competência, ela não é um cargo, sabe? E, claro, é desconfortável tu liderar uma pessoa mais velha que tu? Claro que é. É desconfortável tu liderar uma pessoa mais experiente, porque acontece, né, Beverly? O gestor, ele é contratado, às vezes, para ficar, muitas vezes, acima de uma pessoa que tem anos de experiência, mas ele não foi contratado para vender, ele foi contratado para gerenciar. É diferente, né? Totalmente diferente. Aqui na live que a gente está transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook, agora nesse momento, tem algumas pessoas participando. A Verinha tá ali também, a Vera Martinato. A Inês Maffei também te cumprimentando. A Mary Martini, bom dia a todos. A Rádio São Francisco, um abraço para vocês direto da Argentina, Legal. acompanhando a gente. E o Lídio Troian também tá acompanhando aqui essa entrevista especial com a Daniela Grolli. Dani, eu preciso daqui um pouquinho fazer um intervalo, mas dá tempo de fazer uma última pergunta, né? Sobre essas novidades também de legislação, a gente sabe que vai e vem, tem a questão também o quanto custa, né, para uma empresa ter funcionário, ter a sua mão de obra. Então, tem toda uma preocupação também de que essas contratações sejam realmente efetivas, porque é difícil demitir, tu perde duplamente, né? Tem que pagar várias taxas, impostos. Não é lucrativo. O que eu quero dizer, não é lucrativo demitir, né? Não é e lucrativo. cansa, né, Beverly? Cansa. Tu se desgasta. Olhar pro... Eu te interrompi aqui, mas, né, só pra... Além de tudo isso, guria, é cansativo tu contratar a pessoa errada, né? Não sei se tu ia fazer alguma pergunta. Não, era isso aí. Então, tentar ser assertivo, né? Muito, guria. E assim, é cansativo. Porque, assim, é todo um trabalho. Tu tem que... Quando tu contrata a pessoa errada... Então, pensa comigo. Tu divulgou a vaga. E, assim, o líder, ele recebe 2, 3 currículos. Mas
Quem recrutou, amor da minha vida, já entrevistou umas 50 pessoas. Então, a gente chama de funil do recrutamento e seleção, né? Então, tu divulgou a vaga, tu olhou 100 currículos, tu chamou 50, daqueles 50 vem pra entrevista 20, daqueles 20, sei lá, 10 aceitaram a vaga, desses 10, 2 vão com o gestor e desses 2, nenhum aparece pra fazer o admissional. Aí de 100, não sobrou nenhum. Né? Então, teve uma empresa que a gente fez, guria, uma seleção em massa, eram 60, sobrou 2. Uau. É muito. Imagina, né? Tu imagina o trabalho que a gente não fez pra conseguir 60 pessoas. Então, e acontece mesmo. Então, assim, e é trabalhoso, tu entendeu? É trabalhoso, porque tu contrata a pessoa errada muitas vezes, e aí tá, beleza. Daí a Beverly, ela tem que. Tu despende. Porque quando tu contrata uma pessoa nova, alguém tem que treinar, né? Aí a Beverly, que tava rendendo 100%, passa a render 70% pra treinar, né? Os 30% da Beverly vai treinar a Daniela que entrou naquela empresa. E não, aí chegou nos 30 dias, não deu certo. Começa tudo de novo, despender o tempo da Beverly. Claro que recrutamento e seleção é investimento de tempo, ponto, né? Por isso que eu sempre falo assim, né, Beverly, se a empresa puder adaptar as pessoas que... tudo aquilo que for muito fácil de ser substituído, no sentido do quê? Processos que sejam rápidos de ser treinado, sabe? Facilitar com processos, com procedimentos. Quanto mais essas pessoas tiver informação ao procedimento escrito, ela lê, leva para casa e lê, sabe? Facilita muito o processo. Não há dúvida. São 9h36, eu vou agora fazer o intervalo. Na volta, que é o último bloco aqui do programa, a gente certamente vai falar sobre essa questão da formação de liderança. Muitas empresas já se atentaram para processos dentro da empresa, né, que vão formando esses líderes, vão testando, vão fazendo ali um trabalho de trainee, entre aspas, né? Eu sei que tem também dificuldade em Caxias do Sul com a contratação de cargos executivos, os famosos busca seletiva de o headhunter, né, que vai olhar aquele profissional. Era um costume muito comum buscar profissionais de outras empresas que estavam na vitrine, trazê-los de fora, mas também se percebeu que o inchaço que isso traz nem sempre traz o resultado necessário. A gente vai falar especificamente disso. Vem com a gente aqui no programa logo depois do intervalo. Tua Rádio.
de Negócios ao vivo pelo rádio, mas também em live pelo Facebook. Aliás, esse programa está sendo gravado. Logo que ele termina às 10 horas da manhã, ele também sobe lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Nossa conversa é com a Daniela Grolha. Daniela, ela é... Eu estou falando muito sobre psicologia organizacional, que sim, é uma das formações dela. Ela tem várias outras formações, mas é importante para a gente entender uma experiência, né, que vem junto, se moldando conforme as mudanças importantes do mercado, né? Ela também é CEO da DG Recursos Humanos, que é uma empresa de consultoria, que, aliás, agora a gente estava falando sobre formação de liderança, né? De ter um treinamento dentro da empresa. A gente fala muito em sucessão. Ah, tá treinando sucessão. E, às vezes, as empresas que são familiares, Daniela, elas têm uma possibilidade de sucessão. Tem que ter mais, tem que ter mais. Todo mundo sabe, né, que tu não deve depositar todos os ovos da galinha num único lugar, né? Porque lá vem a raposa, vai comer tudo, né? Então, treinar mais pessoas, sejam da família, seja não da família, possíveis pessoas, treinar líderes. As empresas têm um olhar para mais lideranças, né? Com certeza. Então, como é que se faz isso? E outra coisa, né, Beverly, tu falou assim, às vezes tem uma pessoa, e às vezes aquela pessoa, ela não tem o perfil de dirigir uma empresa, né? Ou tem o perfil e não quer. Exato. Não quer, Acontece. simplesmente não quer, né? Beverly, a gente lançou esse ano, 2026, já fazia uns 2 anos que a gente estava estudando e dando uma namorada no mercado, né? A gente começou com workshops, há uns 2 anos atrás, workshops exclusivos, assim, né? De um encontro só. E a gente começou a ver que teve aderência, né, desse mercado, dessa necessidade. E esse ano, isso faz uns 2 anos já, né? E agora, 2026, a gente lançou a Escola de Líderes, que ela é um PDL, né? Então, ela é um programa de desenvolvimento para líderes e ela é uma formação 360. Por que ela foi criada, né? Qual que foi a nossa leitura de mercado? Às vezes a gente tem empresa que não tem, ela não tem orçamento muitas vezes para levar um programa de líderes para dentro da empresa, porque custa caro, né? Tu tem que ter, tanto é que essa formação que a gente fez, ela é uma formação, por ser 360, elas são em 8 encontros, é um encontro por mês, né? E aí, como é que tu leva isso para dentro do negócio para, sei lá, desenvolver 4 líderes, 5 líderes? Claro que para mim, Daniela, isso para mim é fundamental e acho que toda empresa deveria investir, mas nem toda empresa ainda tem a maturidade de entender que precisa fazer esse investimento. A nossa proposta de negócio foi justamente viabilizar e também dar espaço para que diferentes líderes de diferentes negócios, de diferentes segmentos, façam as trocas. Porque o que a gente percebeu nesses 2 anos de workshops que a gente fazia, encontros isolados, que eu quero dizer? A gente percebia que eles, quando tu tá dentro de uma empresa, tu fica aculturado, né? Tu funciona daquele jeito, tu acaba criando muitas vezes muletas. Eu não vou propor porque o meu gestor é assim e ele não vai aceitar. Não adianta. Não adianta. E aí tu vai para uma outra atmosfera que tu vê que a Beverly tá fazendo um negócio diferente. Opa, vou tentar desse jeito aqui. E aí tu começa a oxigenar, sabe? Tu começa a também se motivar a dar, né, a fazer outras propostas. E além disso, assim, que parecia que era muito legal, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, opa, não é só aqui que eu não consigo gente. Lá na Beverly também eles não estão conseguindo. Então, como é que eles estão solucionando essa problemática lá que eu posso solucionar aqui na empresa que eu tô trabalhando? Muda a perspectiva, né? Muda, né? E aí tu sai daquela redoma, sabe? Tu sai daquele funcionamento automático, aculturado, que tu fica pautado naquelas muletas. Então, a proposta de Escola de Líderes, ela é exatamente essa. É desenvolver e preparar, tanto é que essa formação, ela também é para aspirantes à liderança, que é aquele negócio que eu te trouxe anteriormente. Eu tenho algumas competências, eu me destaco perante as pessoas, mas existe também, a liderança, ela é técnica também. Ela não é só instintiva, ela não é só perfil. Ela tem técnica. Como é que eu faço um feedback, né? O que o mercado tá dizendo que o feedback, qual é o melhor feedback, qual é a melhor ferramenta de feedback que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comunicar, como é que eu tenho que conduzir uma situação que ela é conflituosa?
tu ensina isso, né? Uhum. Muito hoje a pessoa vai indo pro, né, instintivo. Então, eu fiz desse jeito, não deu certo, vou tentar de outro. Cara, mas até dar certo, né? Então, às vezes a gente pode dar o caminho das pedras né, para esse líder. Então, a escola de líderes, ela começa em março, né? Então, é de março a outubro, uma vez por É mês. dentro lá da DG? Não, a gente vai fazer na SIC, né? Uhum. Então ela vai ser um, isso que eu ia te dizer, foi a primeira empresa da Serra Gaúcha a fazer esse PDL aberto. Geralmente as profissionais elas fazem esse PDL para a empresa. In company, né? In company. Dani, tu faz. Sim, a gente tá tendo empresas que estão solicitando in company, mas, guria, a gente até ficou bem surpresa. Assim, as empresas querem que esses líderes troquem com outras empresas. Mudem, saiam do seu ecossistema, né? Exatamente. Uhum. Ótimo. Sabe por que também, Beverly? Outra coisa que eu também sentia quando uma das aulas eu conduzo, né? E nas empresas, às vezes, eu também conduzo. E sabe o que acontece muitas vezes quando é em company? Vem muitas dores da empresa, vem muita lamúria, né? Vem muita problemática. Ai, mas meu diretor não Quase faz uma isso. terapia. Isso, exato, uma terapia em grupo, sabe? E ali não, ali é técnico. Claro que eu sou muito prática, eu sou muito objetiva. No meu entendimento, a gente também. Aquilo ali que nós estávamos falando antes, né, Beverly? Sim, tem a leveza, tem a felicidade no trabalho, mas como é que na prática é a leveza? Como é que na prática ela é a felicidade no trabalho? E como é que eu levo isso para o colaborador? Dani, como é que funciona assim a estrutura? Você já falou que é uma das metodologias, né, da escola de líderes que você está trazendo como novidade, aberta agora, vai começar em março na SIC, ela é a questão de tirar as pessoas da sua bolha, né, para olhar o todo de uma forma diferente, fazer trocas, ter network, ok. Mas o que mais? Porque a gente percebe assim que até aqui, mesmo para líder ou para alguém que vai trabalhar, se preparar para o mercado de trabalho, a gente se prepara de uma maneira muito ainda antiga. Como? A gente faz a formação acadêmica em X área, a gente conhece o método, o processo, o sistema, e basicamente deu. A gente já tem aqui algumas novidades que são as soft skills, né? Todo mundo tá Perfeito. falando, vamos melhorar a soft skill. E aí as pessoas, eu tenho ou não tenho. Mas tem soft skills que são habilidades, ou seja, que podem ser adquiridas. Isso. Então, vocês trabalham isso também? Na escola de líderes, isso é bem importante. Na escola de líderes, todo líder que entra, ele passa por uma avaliação comportamental. Então, a gente faz um PDA. O que é o PDA? O PDA é uma ferramenta, ela é a mais atualizada de mercado, onde mapeia o perfil comportamental desse líder. Então, assim, o que ele tem e o que ele não tem. Dá um diagnóstico. Dá um diagnóstico, já dá uma. E isso a gente faz antes de começar lá em março, porque tem um dos blocos, né? Um dos módulos, ele é focado em autoconhecimento e inteligência emocional. Ponto. E antes desse módulo, obrigatoriamente, ele passa por uma avaliação comportamental. A gente aplica essa ferramenta e dá a devolutiva. Então, ele não vai só aleatório. Não é comigo que estão. Não, amor da minha vida é com você que estamos falando. Então, você tem que desenvolver isso e isso. Isso tá muito bom, isso não tá, né? E outra coisa, assim, Beverly, que tu também pontuou, não adianta ficar só na técnica também. O feedback, tá, como é que tu vai fazer? Na prática, como é que tu faz, né? Que tem a ver com as habilidades múltiplas, que a gente fala muito agora, tem inteligências múltiplas, habilidades múltiplas, mas a gente percebe que o líder, em especial o líder, ele acaba sendo, dentro do universo de trabalho dele, ocupado com aquelas dinâmicas que ele precisa ter lá para dar os resultados necessários. E a gente percebe que o mundo está em transformação. A gente falou o programa inteiro disso. E eu raramente escuto líderes dizendo: fiz um curso que não é da minha área, mas que abre o universo. Uhum. Viajei para um lugar que não é necessariamente para uma feira, né? Li X livros que, sei lá, me trouxeram. Vi filmes. As pessoas, elas estão tão focadas no universo do que elas têm que fazer que não sobra quase tempo. Quer dizer, entre aspas, né? Porque tempo é uma questão... E vira um ponto cego, Uhum. né? Tu vira um ponto cego e às vezes a proposta, né, da escola ali é justamente essa. É fazer um brainstorming, é ver, por exemplo, um dos módulos, né? Ele é exatamente a contratação e retenção. O que é o papel do líder hoje, o que não é mais. Uhum. Cultura organizacional. Quantos líderes tu conhece? E quando eu falo, né, do líder, vamos falar de um líder mais operacional, quase tarde, né? Às vezes ele tá indo, às vezes até para um tático.
Quantos deles não sabem para que serve uma cultura? Como é que eles disseminam uma cultura? Pega 10 pessoas e pergunta quais são os pilares culturais da empresa que tu trabalha, eles não sabem. Aí é que tá, tem uma até te provoquei no bloco anterior sobre a questão do headhunter que busca, né, cargos executivos que muitas vezes ia beber na concorrência internacional, buscar até profissionais de fora, né, do país e trazê-los para cá, só que eles vinham com uma mente tão diferente daquilo que, sabe, expectativa e realidade, o que Uhum. que a empresa consegue fazer naquele momento, que era disruptivo demais. Muitas vezes dava certo, algumas dava certo, algumas vezes não dava certo. E a gente percebe que é um movimento de tentar encontrar esses cérebros brilhantes, esses líderes, meio que no teu ecossistema, né? O próximo Uhum. de ti, o mais próximo de ti, que é uma lógica da contratação, né? Perfeito. Mais perto da tua empresa, melhor. Mais network. Uhum. Isso. Como é que tu achas, né, que isso pode ser melhor tratado, né? E há sim essa mão de obra na nossa região? Tu diz Cargos de executivos. isso é bem importante, assim, tu tá me trazendo. Primeiro que Caxias, em outros momentos eu já pensei, hoje a DG, qual que é o foco dela? Hoje a gente trabalha com vagas operacionais, administrativas, técnicas e táticas. Nosso maior diferencial é a atuação em vagas táticas, tá? Ah, uma vez, quando eu fui fazer planejamento estratégico, o Ciro me perguntou assim, Dani, por que tu não atua com cargos executivos, né? Com cargos C-level? Porque geralmente Caxias não busca em Caxias. Caxias é muito engraçado, assim. Caxias às vezes gosta de buscar uma consultoria. Não, não que gosta, mas parece que se tiver que pagar, porque são vagas, né, Beverly, que tu paga muito caro. Não paga muito caro, não. Tu paga o valor que tem que pagar. Mas é caro. Uhum. Então, geralmente eles buscam consultoria fora, né? Foi uma consultoria de Porto Alegre que trabalhou minha vaga, foi uma consultoria de São Paulo que trabalhou minha vaga. Então, Parece se dar um pedigree, né, a atuação. Exato, e eu ia dizer que às vezes é síndrome de vira-lata, né? Então, dá uma entonação diferente para o processo seletivo. Estou trazendo uma pessoa da Latam para trabalhar na minha empresa. Estou trazendo uma pessoa, sei lá, enfim, do McDonald's para trabalhar no meu negócio. Então, vamos lá, né? Caxias é ortodoxa. Não tem empresas muito grandes aqui, né? Geralmente, claro, a gente tem multinacionais, mas a gente tem muita empresa familiar, muita. A própria Randon agora que se profissionalizou, né? Mas a gente tem muita empresa de fora, assim, né? E provavelmente empresas que são, uma empresa de, sei lá, Portão contrata uma pessoa da Randon aqui ou da Marco Polo, porque, né? E aí é isso, é o pedigree, né? Uhum. Então, hoje eu sinto essa dificuldade. Talvez seja uma crença limitante minha, né? Mas eu não vejo hoje, assim. Tanto é que tem uma ou duas pessoas que fazem esses cargos mais executivos em Caxias, mas geralmente eles vão buscar. Geralmente é uma empresa que ela é filial de uma empresa que tem em Porto Alegre e tá lá, entendeu? Então já Entendi. tem o pedigree de Porto Alegre, Entendi. sabe? Já dá aquele upgrade, né? Isso, guria. Agora eu quero, no fechamento aqui, te fazer uma pergunta assim, que vale para qualquer pessoa, em qualquer nível de contratação. Eu vou CSA, para quem é mão de obra, para quem vai trabalhar numa grande empresa, numa pequena empresa, vai trabalhar o que tu achas, assim, que tu sugere que as pessoas elas busquem como instrumentalização? Claro, a escola de líderes já Já é uma já é uma alternativa. alternativa aqui. Mas que as pessoas busquem é falar mandarim, é falar espanhol, é falar inglês, é só falar bem português, O escrever Beverly, bem. Me diz o que Hoje, tu acha, assim? Beverly, tu te refere mais a tech. Porque o que eu percebo hoje, tá te falando assim? Técnica, é aquilo que a gente falou antes, assim. Técnica tu ensina, tu pontua. Agora, inteligência emocional, tu não. Ou tu desenvolve, ou tu. Porque uma Tu já coisa. me respondeu, a pergunta era essa. O que hoje é diferencial para você ser contratado? Inteligência emocional, então. Comportamento. Uhum. Eu sempre falo assim que técnica, tanto é que com o avanço tecnológico a gente sabe que tudo que for aprendido, a inteligência ela pode fazer. Se tu tem dúvida, por exemplo, tu vai fazer um software, o ChatGPT te ajuda a fazer. Agora tu vai conseguir o ChatGPT não sabe te ensinar a administrar a inteligência. Claro, ele vai te dizer como, mas quem tem que fazer isso é tu.
Como é que tu desenvolve inteligência emocional? Como é que tu administra o desconforto? Como é que tu lida com a ansiedade, da pressão? Então, assim, se tu tivesse que me pedir, Dani, o que hoje, se tu pudesse escolher uma coisa para esse gestor ter, para esse colaborador ter, inteligência emocional. Sem vias de dúvida. Por quê? Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem autoconhecimento, ela é uma pessoa que ela não vai pessoalizar, ela vai conduzir com inteligência emocional, ela vai conduzir com coerência uma situação conflituosa. O problema das empresas hoje não é falta de domínio técnico. Hoje é conflito de ego, é conflito de relacionamento, é falta de comunicação. Tu vai pegar uma empresa, 95% não é porque a pessoa não sabe fazer um programa, é porque ela não sabe se comunicar. Ela pessoaliza quando ela recebe um feedback, né? E outra coisa, Beverly, que é fundamental, que quem está nos ouvindo é importante. Quando uma empresa contrata um desenvolvimento para os colaboradores, seja né, ela tem que entender que ela vai buscar um treinamento ou um desenvolvimento coletivo, ela vai ter um tipo de resultado. Ela vai buscar um desenvolvimento individual, ela tem outro tipo de resultado. Às vezes a empresa contrata, eu quero desenvolver meu líder. Beleza, daí tu bota ele com 50 pessoas numa sala e tu quer que ele passe a ter inteligência emocional. Não vai ter. Porque, de repente, a inteligência emocional tá associada a uma problemática que ele teve quando ele, sei lá, é um trauma e tu tem que trabalhar isso isolado. Ele não vai falar na frente de 50 pessoas que, sei lá, o chefe dele com 18 anos humilhava ele na frente de todo mundo e que isso gerou um bloqueio nele, tu entendeu? Não vai falar. Então a empresa tem que entender, também o RH ele tem que ter esse entendimento para qual é o tipo de desenvolvimento que cada líder precisa. Que às vezes bota todo mundo numa sala e quer que saia ali o 100%. Não vai acontecer isso. Mas assim, de maneira geral, se eu pudesse indicar hoje 2 coisas: inteligência emocional e comunicação. O resto, tu negocia. Muito bom. Dani, para quem quiser, gostou, né? A DG, volto a dizer, tem aqui um produto novo, né, no seu portfólio de atuação, que é a Escola de Líderes, né? Como é que as pessoas podem ter acesso? Tem vaga aberta? Tem. A gente tá com vagas, a gente tem vagas limitadas justamente por conta disso. Assim, a gente não vai colocar uma quantidade absurda justamente porque a gente quer que as pessoas que estiverem lá, elas estejam e elas participem, né, da proposta. Então, tem o Instagram da DG Recursos Humanos, tem o meu Instagram também. Então, o Instagram é DG Recursos Humanos e tem também tem o meu também, que é Daniela Grolli. E também pode entrar em contato ali pelo 996719471. Acho bem bacana que as pessoas busquem, né, essa qualificação, porque é um jeito prático, né, de resolver uma dor que a gente sabe que é uma dor comum para todos os negócios, independente do tamanho, de quem está no comando, que é a questão da mão de obra e liderança, Muito. né? E Beverly, uma coisa que para quem tá nos ouvindo é contínuo. Mas eu fiz ano passado. De novo. Atualiza. E de novo. Às vezes não é nem só atualizar, sabe, Beverly? É do tipo assim, a Daniela não virou a chave com essa instrutora, vai vir outra. Vai virar a chave Não significa que a instrutora do ano passado era ruim, significa que as pessoas também têm um teto, sabe? E óbvio, vem atualização também, mas às vezes tu leva tempo. E eu sempre falo, né, todo domingo a gente tem que ir na missa pra renovar a fé. Né? Às vezes tu desenvolve um líder, se tu não fica ali martelando toda semana, todo mês, volta pro padrão normal. É do ser humano, é mais confortável tu tá naquela posição que tu domina, né? Eu não vou falar pra mim dispor. Aí quando tu tá num desenvolvimento, tu se coloca, tu se posiciona. A facilitadora te ajuda a colocar, ela te dá ela te emancipa nessa coragem. Quando a facilitadora sai, não tô dizendo que a chave não virou, pode ser que muitos tenham virado a chave, mas às vezes ter uma pessoa ali te incentivando, te orientando, facilita o processo. Sensacional. Daniela, obrigada pela tua presença aqui. Amei conversar contigo, viu? Eu que agradeço aí por estar, né, dando essa oportunidade, a gente tá falando um pouquinho sobre isso. Para quem quiser, gostou também, né? Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já tá lá, e também agora no youtube.com/Rede Tua Rádio. E repito, né, para quem